Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã. Que dia abençoado. Tomara que você tenha um dia muito abençoado em nome de Jesus. Essa é a minha oração pela tua vida. E hoje, continuando a leitura do Novo Testamento, nós vamos começar Lucas. Se você tinha dificuldade de ler livros da Bíblia, você já conseguiu ler 2. Já lemos Mateus, já finalizamos Marcos e estamos iniciando o livro de Lucas, do capítulo 1 ao 3 é o dia de hoje, e vamos concluir com a leitura de Salmos, capítulo número 8. Que bênção que vai estar sendo essas leituras, esses 90 dias, né? Hoje é o 15º dia de leitura, 15º dia de leitura, dia 19/1 de 2026. Que o Senhor possa falar conosco poderosamente, amém? Pega a tua Bíblia, pega o teu bloco de notas, teu caderno e vamos meditar nas Escrituras, vamos meditar na palavra do Senhor, amém? Pai amado, muito obrigado pela noite que o Senhor nos deu, Pai, pelos livramentos noturnos e por ter permitido de nós abrirmos, Pai, os nossos olhos por essa manhã. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa ministrar o nosso espírito, ministrar o nosso ser, e que essa palavra possa entrar dentro do nosso espírito e nós possamos vivê-la, Pai, nós possamos obedecer à Tua voz e entender qual é a Tua direção, Pai, através das Escrituras nesse dia, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Lucas, capítulo número 1, diz assim: Prefácio e dedicatória a Teófilo. Quem escreveu foi o próprio Lucas. Tendo em vista que muitos já se empenharam em elaborar uma narrativa histórica sobre os eventos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram o que desde o princípio foram testemunhas oculares dos fatos e servos dedicados à palavra, eu, pessoalmente, investiguei tudo em minúcias a partir da origem e decidi escrever-te em relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. E isso para que tenhas plena certeza das verdades que a ti foram ministradas. Versículo 5. Na época de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. E Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Em certa ocasião, quando seu grupo estava de serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com a tradição do sacerdócio, para ter acesso ao altar do Santo dos Santos e ali oferecer a queima do incenso. E chegando o momento da oferta do incenso, uma multidão de pessoas estava orando do lado de fora. Foi então que o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Assim que Zacarias ouviu, ficou perplexo e um grande temor o dominou completamente. Entretanto, o anjo lhe assegurou: não tenhas medo, Zacarias, eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, a tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome dele de João. Ele te será por motivo de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento, e conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor seu Deus. Ele avançará na presença do Senhor no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. Então Zacarias indagou do anjo: como poderei certificar-me disso? Pois eu sou idoso e minha esposa igualmente de idade avançada. Ao que o anjo lhe replicou: eu sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus, e fui encarregado de vir para falar, transmitir-te estas boas notícias.
Porém, eis que permanecerás em silêncio, pois não conseguirás falar até o dia em que venha a ocorrer tudo o que te falei, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais no seu devido tempo se cumprirão. Enquanto isso, o povo estava aguardando Zacarias e preocupava-se com o fato de que demorasse tanto no santuário do Senhor. Mas ao sair, nenhuma palavra ele conseguia pronunciar. Ministério de Libras. As pessoas perceberam que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias tentava comunicar-se através de sinais, permanecendo todavia mudo. Ao completar seus dias dedicados ao serviço, ele regressou para casa. E passado esse tempo, Isabel, sua esposa, engravidou, mas durante 5 meses ocultou-se das pessoas, não saindo de casa. E ela dizia a si mesma: isso é dádiva do Senhor para mim, eis que seus olhos me contemplaram para retirar de sobre mim a grande humilhação que sentia diante de todos. Aí no versículo 26, então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e, ao se aproximar-se, declarou: alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Aleluia! Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino nunca terá fim. Então perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? Jamais eu tive relação sexual com homem algum. Então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por esse motivo o ser que nascerá de ti será chamado Santo, será chamado Filho de Deus. Saiba também que Isabel, tua parenta, dará à luz um filho, mesmo em idade avançada, sendo que este já é o 6º mês da gestação para aquela a quem julgava ser estéril. Porquanto para Deus não existe, olha só, amados, porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Aleluia! Não existe impossibilidades para o nosso Deus, não existe impossível. Diante disso, declarou Maria: eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. E em seguida o anjo partiu. Que o coração obediente que Maria teve de ouvir e encarar esse propósito divino. Durante aqueles dias, Maria preparou-se e saiu rapidamente em viagem para uma cidade da região montanhosa da Judéia. Versículo 40. Chegou à casa de Zacarias e foi saudar Isabel. Assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou plena do Espírito Santo. E com um forte grito exclamou: bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Mas qual o motivo dessa graça maravilhosa que me vem a visitar a mãe do meu Senhor? Pois no mesmo instante em que a tua voz de saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Bem-aventurada é aquela que acreditou que o Senhor cumprirá tudo quanto lhe foi revelado. Versículo 46, então declarou Maria: engrandece a minha alma ao Senhor, e o meu espírito se regozija em Deus, meu Salvador. Olha Maria falando que o Senhor era o Salvador dela. Ela reconhece que ela é uma mulher que é santa naquela época, porém Salvador somente Jesus. Reconheceu.
pois contemplou a insignificância da sua serva. Mas de hoje em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso realizou maravilhas ao meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele operou poderosos feitos com seus braços, dispersou aqueles cujos sentimentos mais íntimos são soberbos, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Supriu abundantemente os famintos, mas expulsou de mãos vazias os que se achavam ricos. Ajudou a seu servo Israel, recordando-se da sua misericórdia infinda, a favor de Abraão e a sua descendência para sempre, assim como prometera aos nossos antepassados. E Maria permaneceu com Isabel por cerca de 3 meses, quando então ela retornou para casa. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, nasceu-lhe um filho. Todos os seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia com qual o Senhor o havia contemplado, e muitos se alegraram com ela. No 8º dia, levaram o menino para ser circuncidado e desejavam dar-lhe o nome do pai, dar o nome de Zacarias. No entanto, a sua mãe tomou a palavra e afirmou: não, o nome dele deverá ser João. Ponderaram-lhe, mas ninguém há entre teus parentes que se chame assim. Então, através de sinais, consultaram o pai do menino que nome queria que lhe dessem. Ele pediu uma tabuinha e, para surpresa de todos, ele escreveu: o nome dele é João. No mesmo instante, sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar louvando a Deus. Todavia, toda a vizinhança foi tomada de grande temor e por toda a região montanhosa da Judéia se comentavam esses fatos. E aconteceu que todos quantos ouviam falar dessas ocorrências ficavam imaginando: o que virá a ser esse menino, pois a boa mão do Senhor estava com ele. Versículo 67. Então seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: bendito seja o Senhor Deus de Israel, pois que visitou e redimiu o seu povo. Ele concedeu poderosa salvação na casa de Davi seu servo, assim como prometera por meio dos seus santos profetas desde a antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para demonstrar sua misericórdia aos nossos antepassados e recordar sua santa aliança, o juramento que prestou ao nosso pai Abraão, que nos resgataria da mão de todos os nossos inimigos, a fim de os servirmos livres do medo, em santidade e justiça, na sua presença durante todos os dias das nossas vidas. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois marcharás à frente do Senhor para lhe preparar o caminho. Ele profetizou que o filho ia preparar o caminho do Senhor, para proclamar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos pecados, e isso por causa das profundas misericórdias de nosso Deus, através das quais dos céus nos visitará o sol nascente, para iluminar aqueles que estão vivendo em meio às trevas e guiar os nossos pés no caminho de paz, no caminho da paz. E o menino crescia e se rebustecia em espírito e viveu no deserto até o dia em que havia de revelar-se publicamente a Israel. Capítulo 2, quando nasce Jesus de Nazaré, o Cristo, capítulo 2 de Lucas. Naquela época, César Augusto publicou um decreto convocando para um recenseamento todos os moradores das terras dominadas por seu império. Este foi o primeiro cadastramento da população de todo o Império Romano, quando Quirino era governador da Síria. E todos seguiam para as cidades onde havia nascido, a fim de serem arrolados. Por isso, José também viajou da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia até Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à descendência de Davi. E partiu com o propósito de alistar-se, juntamente com Maria, sua esposa prometida, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, chegou o momento de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu com tiras de pano e o colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria.
Nas proximidades haviam pastores que estavam nos campos e que durante a noite cuidavam dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor reluzindo o envolveu, e todos ficaram apavorados. Todavia o anjo lhes revelou: não temais, eis que vos trago boas notícias de grande alegria, e que são para todas as pessoas. Não é uma classe de pessoas, não é uma placa de igreja, não é uma só religião, é para todas as pessoas. O homem criou as religiões, foi dividindo as coisas, mas Jesus veio para toda a humanidade, todo ser humano. Notícia de grande alegria que são para todas as pessoas. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Glória a Deus. Isso vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em panos e deitado sobre uma manjedoura. E no mesmo instante surgiu uma grande multidão do exército celestial, que se juntou ao anjo e louvavam a Deus, entoando: glória a Deus dos mais altos céus e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Uma multidão, o exército celestial veio louvar, veio glorificar a Deus nos mais altos céus. Quando os anjos partiram e foram para os céus, os pastores combinaram entre si: vamos até Belém e vejamos esse acontecimento que o Senhor nos deu a saber. Então correram até o local e, chegando, encontraram Maria e José, recém-nascido, deitado numa manjedoura. E depois de o contemplarem, comunicaram a todos o que lhes fora revelado a respeito daquele menino. Ao ouvirem o que os pastores relatavam, ficaram sobremodo assustados. Maria, contudo, observava silenciosa todos os acontecimentos e refletia sobre eles em seu coração. Imagina, uma menina ouvindo todo esse acontecimento, esse poder do que ela gerou, né, do que Deus gerou através do Espírito Santo, e ela, uma menina, tentando entender o que os pastores estavam falando. Os pastores retornaram, glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham visto e ouvido, assim como lhes fora predito. Versículo 21. Contemplando-se os 8 dias para o ritual da circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, o qual já havia sido outorgado pelo anjo antes de ele nascer. De igual modo, ao completar-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram o bebê Jesus até Jerusalém para apresentá-lo a Deus no templo. Assim como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito nascido do sexo masculino deverá ser dedicado ao Senhor. Também um sacrifício deveria ser oferecido, como proclama a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Né? Então todo primogênito, todo primeiro filho que é nascido já é dedicado ao Senhor. Entre mentes havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, um homem justo e piedoso, e que almejava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Versículo 26. O Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Movido pelo Espírito Santo, ele dirigiu-se ao templo. Assim que os pais trouxeram o menino Jesus para realizarem com ele o ritual da consagração exigido pela tradição da lei, Simeão tomou em seus braços e louvou a Deus, exclamando: ó soberano, como prometeste, podes agora despedir em paz o teu servo, porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação, a qual preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com a proclamação feita a respeito dele. Então Simeão os abençoou e revelou a Maria, a mãe de Jesus: eis que este menino está destinado a ser o responsável pela queda e pelo soerguimento de multidões em Israel, e a ser um sinal de contradição, de maneira que a intimidade dos pensamentos de muitos corações será revelada. Quanto a ti, todavia, uma espada transpassará a tua alma. Olha como o anjo, como o Simeão revelou para Maria o que ela ia sofrer por carregar isso, por passar por Jesus, né? Estava também presente a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era uma senhora de idade avançada, tinha vivido com seu marido durante 7 anos depois de casar.
E desde então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Jamais deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Havendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e proclamava acerca do bebê Jesus para todos os que anelavam pela redenção de Jerusalém. Depois de terem cumprido tudo quanto era requerido pela lei do Senhor, retornaram para sua própria cidade Nazaré na Galileia. E o menino crescia e se fortalecia, tornando-se pleno em sabedoria, e a graça de Deus permanecia sobre ele. Todos os anos seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Assim sendo, no ano em que ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa de acordo com a tradição. Encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles notassem. Imaginando que ele estivesse entre os muitos companheiros de viagem, caminharam por um dia inteiro. Então começaram a buscá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Como não conseguiam encontrá-lo, retornaram a Jerusalém para procurá-lo. Após 3 dias o acharam no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo-os e propondo-lhes questões. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com a sua capacidade intelectual e com a maneira como comunicava suas conclusões. Assim que seus pais o avistaram, ficaram perplexos. Então sua mãe o inquiriu: Filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu nos angustiamos muito à tua procura. Então ele lhes perguntou: Por que me procuráveis? Como não sabíeis que era meu dever tratar de assuntos concernentes ao meu pai? Mas eles não compreenderam bem o que ele explicara. Contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, pois lhes era obediente. Sua mãe, entretanto, meditava silenciosamente em seu coração sobre todos esses acontecimentos. E Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, época em que Pôncio Pilatos foi governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Tracônites e Lisânias, tetrarca de Abilene, e Anás e Caifás exerciam o ofício de sumos sacerdotes. Foi nesse mesmo ano que João, filho de Zacarias, recebeu uma palavra convocatória do Senhor no deserto. Então ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Assim como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas, pois que todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas se transformarão em retas e os caminhos acidentados serão aplanados, e todos os seres viventes contemplarão a salvação que Deus oferece. João repreendia as multidões que vinham para ser batizados por ele. Raça de víboras, quem vos persuadiu a fugir da ira vindoura? Produze então frutos que demonstrem arrependimento. E não comeceis a cogitar em vossos corações: Abraão é nosso pai, pois eu vos asseguro que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada ao fogo. E as multidões lhe rogavam: O que devemos fazer então? Diante do que João as exortava: Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. A quem possui o que comer, da mesma maneira reparta. Chegaram inclusive alguns publicanos para ser batizados, e indagavam: Mestre, como devemos proceder? E João lhes respondeu: Não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito. Então um grupo de soldados lhe inquiriu: E quanto a nós, o que devemos fazer? E ele os orientou: A ninguém molestais com extorsões, nem denunciais falsamente, contentai-vos com o vosso próprio salário. Versículo 15. A esta altura as pessoas estavam em grande expectativa, imaginando em seus corações se porventura João não seria o Cristo. Então João esclareceu a todos: Eu de fato vos batizo com água. Entretanto chegará alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno sequer de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz uma pá em suas mãos a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Todavia queimará
a palha com o fogo que jamais se apaga. E com muitas outras palavras, João entusiasmava as multidões e lhes pregava as boas novas. Versículo 19. Contudo, quando João admoestou Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e devido a muitas outras obras perversas que havia praticado, Herodes acrescentou a todas essas maldades a de mandar João para a prisão. E ocorreu que quando todo o povo estava sendo batizado da mesma maneira Jesus o foi, no momento em que ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como uma pomba, e do céu surgiu uma voz: Tu és o meu filho amado, e em ti me agrado sobremaneira. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando iniciou seu ministério. Ele era, como se dizia, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Malqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Ade, filho de Cozã, filho de Omadã, filho de Er, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salá, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Admin, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Serug, filho de Ragaú, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malalel, filho de Cainã, filho de Esnos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Essa é a palavra abençoada do Senhor. E Salmos capítulo 8, a glória do Criador. O Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra, tu cuja glória é cantada acima dos céus. Pela boca das crianças e dos recém-nascidos, instruíste os sábios e poderosos, silenciando os inimigos e maldosos, porque são adversários teus. Quando admiro os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que ali estabeleceste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes, e o filho de Adão para que venhas visitá-lo? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das suas mãos. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés, todos os rebanhos e manadas e os animais selvagens também, as aves do céu, os peixes do oceano e tudo o que percorre as correntes marítimas. Senhor nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra. Glória a Deus, meus irmãos. Que palavra abençoada, que o Senhor possa abençoar seu dia, que você possa colocar em prática tudo que a gente leu aqui, que o Senhor possa direcionar o teu caminhar no dia de hoje, as suas atividades, com sabedoria e discernimento do céu, amém? Deus abençoe e nos vemos logo mais daqui a pouquinho com a devocional do dia a dia do Spurgeon e à noite também para devocional noturna, amém? Deus abençoe!